Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre Paulo de Tarsis. Por que Paulo tem esse apelido, Paulo de Tarsis? Tarsis era uma cidade, uma região que pertencia ao Império Romano. Era uma cidade turística, onde o comércio era forte. O comércio era muito forte ali. E ali tinha pessoas do mundo inteiro. Sobrevivia ali e comercializavam com aquela cidade Tarsis. E eu andei estudando e meditando por que Deus permitiu que Tarsis, que Paulo vivesse ali em Tarsis. Por quê? Porque Tarsis tinha pessoas de todo o mundo. Deus permitiu Paulo morar ali em Tarsis para que o apóstolo São Paulo conhecesse todas as culturas do mundo. O apóstolo São Paulo conheceu todas as culturas do mundo. Por quê? Porque Jesus tinha uma missão para Paulo, pregar em todo o mundo. Então, o apóstolo São Paulo, sendo criado em Tarsis, ele aprendeu várias línguas, ele saberia chegar em qualquer cidade, em qualquer país e pregar o evangelho, porque ele conhecia a cultura de todo o mundo. Então ele sabia entrar e sair em qualquer lugar. E como ele tinha cidadania romana, eles prenderam a Paulo um dia e não sabia que Paulo era romano. Não sabia que Paulo era romano. Então, quando ele soube que Paulo era romano, mandaram soltar Paulo. Eles atemorizaram, porque não podia prender pessoas de Roma. Então, Paulo tinha cidadania romana. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram ouvindo que eram romanos. Romano não podia prender romanos. Então eles temeram muito e vindo-lhes dirigiram súplicas e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram. E depois partiram. Então eles prenderam a Paulo e Paulo apanhou muito. Paulo chegou a tomar 119 varadas nas costas. A pessoa que tomava 40, uma quarentena de vara, era 40 varadas. A pessoa fazia suas necessidades fisiológicas na roupa, de tão forte que era o castigo. E Paulo levou 119 varadas. 120 varadas menos uma,
Então deu 119 varadas, ele contou até as varadas que ele tomou. E suportou e foi preso. Então aqueles homens temeram muito por isso, porque eles eram romanos. Castigaram a Paulo sem saber que ele tinha cidadania romana. Então, Deus permitiu que o apóstolo São Paulo aprendesse aos pés de Gamaliel, aprendesse as letras. Por quê? Por que Deus permitiu isso? Para tomar a teologia de Paulo? Aquilo que ele aprendeu nos pés de Gamaliel? Não. Que ele aprendesse as línguas, porque futuramente o apóstolo São Paulo necessitava de escrever grande parte do Novo Testamento. Então tinha que ser uma pessoa que tivesse estudo para poder escrever a Bíblia, somente para isso, não para aproveitar aquilo que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Aquilo que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, a teologia, ele jogou no esterco. Não aproveitou nada. Deus alimpou Paulo de tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E Deus disse agora, Jesus disse agora, eu vou te dar o meu estudo no deserto. Então ele foi educado por Deus no deserto depois. Deus passou as instruções para Paulo. Então necessitava que ele tivesse estudo para escrever o Novo Testamento, as cartas aos Hebreus. Ele escreveu aos Romanos, ele precisava escrever na língua romana. Ele escreveu aos Coríntios, ele precisava da língua dos Coríntios. Aos Efésios, aos Hebreus. Então ele sabia escrever em várias letras, sabia falar em várias línguas. Veja como Deus é sábio. Se fosse Pedro, não teria como Pedro ser, porque Pedro não sabia ler. Pedro era indouto, a Bíblia fala que ele não tinha estudo. Ali no começo dos Atos dos Apóstolos falam isso, que eles eram indoutos. Agora Paulo era o único aqui que era estudado, mais estudado. Então Deus permitiu ele escrever grande parte do Novo Testamento. Então ele tinha cidadania romana. Então ele precisava saber a língua romana para poder mandar uma carta aos romanos. Vindo o tribuno, disse-lhe, aqui é Atos 22, verso 27. E vindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. Respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Logo dele se apartaram os que haviam de examinar. Até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que eu tinha ligado. Aqui em Atos 23, verso 27, está escrito assim, este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Mas o povo de Paulo era judeu. Paulo era da descendência judaica. E ele, com grande soma de dinheiro, teve a cidadania romana. Então, veja o tanto que Deus é sábio. Paulo, sendo judeu, ele poderia pregar para os judeus. E ele, tendo cidadania romana, ele poderia pregar para os romanos. E assim pregar no mundo inteiro, como ele foi criado em Tarsis. Que Tarsis era uma cidade que pertencia a Roma. Então ele poderia aprender várias culturas, ele aprendeu várias culturas, falar várias línguas. Então ele teve a inteligência para escrever em várias línguas. Então ele mandou carta aos romanos, ele mandou carta aos coríntios, ele mandou cartas aos hebreus, que era o povo judeu,
saber escrever em judeu também. Ele escreveu carta para Timóteo, escreveu carta para Tito, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, e viajou o mundo inteiro, porque ele sabia falar em várias línguas, sabia escrever, sabia entrar e sair em qualquer lugar. Paulo poderia entrar. Eles não poderiam impedir a Paulo de pregar o evangelho. Então ele pregou em Roma, eles foram lá e prenderam a Paulo. Ele falou: eu sou romano. Aí não tinha como prendê-lo, tinha que soltar ele, soltou, porque ele tinha cidadania romana. Ia para o povo judeu não poderia fazer nada com ele, porque ele chegou: eu sou judeu e vou pregar o evangelho aqui. Aqui veja, aos primeiros Romanos 11, veja o que Paulo diz. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Veja, Paulo era da tribo de Benjamim e era israelita também. Era israelita, era judeu, então ele poderia pregar em Israel que ninguém poderia fazer nada com ele. Qualquer coisa que fosse falar alguma coisa com ele, ele falaria assim: eu sou judeu. Eu sou judeu, eu tenho sinais. Deus me deu sinais. Jesus apareceu para mim. Ele tinha testemunho para isso. Então, de Atos para frente, tudo foi o apóstolo São Paulo que escreveu. Atos dos Apóstolos. Então ele foi o escritor, bem dizer, de quase todo o Novo Testamento. Se fosse Pedro não teria como fazer esta função. Sem estudo. E os outros apóstolos também não poderiam fazer, a maioria sem estudo. Então Paulo foi o evangelista do Novo Testamento. Ele foi comissionado a pregar para os gentios. O homem comissionado a pregar para os gentios. E os apóstolos, a ordem que eles tiveram foram de pregar para os judeus. E os judeus buscam o quê? Os judeus buscam sinais. Os judeus buscam sinais. E por isso Paulo não foi muito aceito pelo povo judeu, porque eles buscavam sinais e o apóstolo São Paulo queria pregar o evangelho. Mas para o povo hebreu, o apóstolo São Paulo já foi mais para o povo grego, quer dizer. Porque os gregos buscam o quê? Sabedoria. E o Paulo pregou o quê para os gregos? Sabedoria. Então, os judeus buscam sinais e os gregos sabedoria. Por isso que o apóstolo São Paulo foi pregar aos gregos. É isso, irmãos. Por isso que Paulo tem este nome. Paulo de Tarsis. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, continue nos ouvindo e nós continuaremos a passar os mistérios das Escrituras Sagradas. Então, eu aprendi esses mistérios com o 7º anjo de Apocalipse 10, verso 7. William Marion Branham, todos esses mistérios, e ele pregou mais de 1.200 e tantas mensagens. E ele
passou os mistérios do Gênesis, o mistério do Apocalipse. Nós temos esses ensinamentos. Busque aí. Eu tenho mais de 107 vídeos já gravados. E procure aí os títulos que vocês vão se aprofundar mais e cada vez mais. Deixe o seu like e passe este vídeo para alguém que necessite deste tipo de ensinamento. Que o Senhor vos abençoe.